Fala, meu povo, todo mundo que está assistindo aqui o Futebol da Paraíba, mais um giro da semana. E hoje eu tô aqui com o Eric Júnior, meu querido, mais uma vez, também Ítalo Vieira, para hoje falar da vitória do 13 em cima do Souza, fora de casa, e também, né, da retomada, da estreia de um velho conhecido, Pisa, que já começa com vitória, com algumas mudanças, gol de Denilson. Ainda dá pro 13, ainda dá pro Souza, ainda dá pro Botafogo. A gente vai ver tudo isso e discutir também depois da vinheta. Pois bem, me chamo Gustavo Cruz, estou aqui mais uma semana com vocês. Vou apresentar de novo, né? Agora vocês vão poder falar. O Eric Júnior, fazia tempo que a gente fazia um programa. E Ítalo Vieira, ainda bem que a gente não está fazendo resenha, né? Sim. Quando faz resenha é só para discutir, brigar. E esse povo gosta de brigar, né? Mas Eu queria saber primeiro, vocês estiveram lá, né? Como é que foi essa viagem? Vocês foram até Souza, né? Teve cabo que gostou, quase não voltou para João Pessoa. Pois é, né, então? E aí, como é que foi essa viagem? Não dormi quase nada de ontem para hoje. A gente tá gravando na segunda. A gente viajou na sexta. Chegamos no sábado de manhã. E aí passamos o dia em Souza. Aí eu tenho família em Riacho dos Cavalos, eu fiquei lá, do lado do Catolé do Rocha. E aí eu vim ontem, de 9 horas da noite. Cheguei aqui 5 horas da manhã. Fui pra faculdade. Editei reportagem e agora eu tô aqui apresentando. Que eu fui lá em Souza, né? Fiquei 2 dias seguidos dormindo no ônibus, mas tudo certo, tudo pelo Futebol da Paraíba, tudo para trazermos o conteúdo para vocês. Pois bem, eu queria saber como é que foi esse jogo, né? Um jogo que a gente falava desde o começo da semana, no outro giro também. No começo do campeonato a gente falava sobre esse enfrentamento, e o 13 acabou levando a melhor das 2 vezes que disputou contra o Souza, né? O Galo Zumbi bateu no dinossauro. Porque eu cheguei a falar em algumas aparições minhas aqui, também na Rádio Pop, que esse jogo seria para bater o prego no caixão do 13, né? Porque, muito pelo contexto de como tá o 13 foi para esse jogo contra o Souza com 17 jogadores de linha profissional. O preço subiu na base. Teve que subir os meninos que foram eliminados sub-20, alguns subiram pra compor o elenco. O Dema não consegue nem fazer um coletivo porque não tem jogador no 13. Aí teve que subir os meninos da base. E mesmo assim o 13 ganhou. Ninguém imaginava. A CD é muito imprevisível. Não, esse grupo da CD, a gente vai fazer uma visão geral do grupo ainda, né? Mas é uma zona esse grupo aí. Essa briga pela última vaga parece que ninguém quer, né? E o 13, que a gente tava como lanterna na última rodada, com a derrota contra o Horizonte. Aí venceu esse jogo e tá a 1 ponto de entrar no G4. 1 ponto no G4, mas é o vice-lanterna. É o vice-lanterna, ou seja, é uma loucura. E o Horizonte, que a gente taxava como o pior time aqui. E que era realmente, só que aí de repente ganhou 2 jogos. Não, de elenco é o E pior já- time que tem que fazer. E já Tá em quarto lugar. entrou no G4, né? É uma loucura. Sim, esse jogo do 13 agora, se a gente for parar pra analisar, foi um jogo que o Demer entrou com uma estratégia que foi bem clara do início ao fim. O Souza vai vir atacar, a gente vai vir defender. Foi assim que o 13 jogou do início ao fim. O 13 conseguiu achar um gol ali ainda, numa bola alçada na área, o gol do zagueiro Carlos Henrique. Acabou abrindo o placar e depois disso que aí o 13 não jogou de vez, né? O 13 ele se defendeu, mas se defendeu muito bem. Isso precisa ser dito. O Souza, ele teve a bola no ataque, ele atacou, ele teve ali as principais chances, mas não foi um 13 que sofreu tanto assim na partida. O Souza ele teve bastante dificuldade para criar a chance. Pode-se dizer que foi um jogo muito bom do sistema defensivo do Galo. Muito por conta do mau jogo do principal armador desse time do Souza, que é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique teve uma partida muito apagada. Os próprios torcedores tinha um torcedor do Souza que estava atrás de mim quando eu estava cobrindo, porque eu estava cobrindo o 13, Marcos e Januário estavam cobrindo o Souza. Tinha um torcedor que ele passou os 45 minutos do segundo tempo implorando pro Tardelli tirar o Luiz Henrique e colocar o Mateuzinho. Implorando. Acabou que o Tardelli colocou o Mateuzinho faltando 10, 15 minutos pro jogo acabar. Não resolveu muita coisa. E o meu pai, ele foi assistir o jogo. Meu pai, inclusive, deve estar assistindo. Um beijo pra ele. Nosso fã número 1. Sim.
ele falou que era impressionante. O Souza parecia que não tinha meio. Era só jogar pros laterais, os laterais mandavam o cruzamento pra área e Diego Ceará que se vire. Diego Ceará que tem 1,70 m. Foi um jogo claramente de quem não tem repertório nenhum pra quebrar a defesa, né? Joga a bola pro lateral, ele vai cruzando na área e vai ver o que dá. Vamos tentar agora aprofundar mais, eu acho interessante, tá? A gente já tinha combinado, que eu prefiro começar uma análise começando do time que ganhou, né? Então, Sim. como é que o 13 se portou, na opinião de vocês? Qual foi o diferencial para conseguir essa vitória? Taticamente, tô conversando numa coletiva aqui. Cara, Que eu vou jogar pra vocês, depois eu falo um pouquinho. cara, o Dema, ele nas últimas coletivas, desde que ele chegou no 13, na verdade, nessas semanas, a gente pode falar 3 semanas, 2 semanas, enfim, que o Dema, são 4 jogos só que ele tá no 13, mas desde a primeira coletiva dele que ele fala muito sobre o mental do 13. Ele falou até na primeira coletiva que ele chegou, ele via funcionários, jogadores, a comissão cabisbaixa, muito pelo momento que vive o 13, a situação que tava. E eu, desses jogos do 13, eu cobri. Posso falar que eu cobri 3 em louco. E a postura do 13 é totalmente diferente. Mesmo no jogo que perdeu contra o Santa Cruz de Natal, é um time que busca jogar. Só que nesse jogo, em específico, contra o Souza, por circunstâncias que o 13 perdeu nas últimas 2 semanas, perdeu 9 jogadores. Perdeu jogadores importantes. Caldione, Coutinho, Schutz, o Pipico, Renan, Denis, que saiu também. Foram muitos jogadores que saíram do 13. E como eu falei, o 13 não tinha nem jogador suficiente para fazer um coletivo. O Dema não conseguia fazer um coletivo porque não tinha jogador. Então, ninguém esperava, tirando o próprio jogadores que estavam lá, do 13, que o 13 iria sair com a vitória, porque é impensável. E algo que eu fiquei chamou muito minha atenção, os jogadores do banco do 13 apoiando muito os que estavam em campo. Principalmente o goleiro reserva Andrade. Ele passou os 90 minutos gritando, como se fosse um torcedor mesmo. Aí depois a gente faz a entrevista. Acho que a gente tinha comentado aqui que era a união do grupo do 13. Sim. Por um momento, acho que ali com Vilar isso ficou muito, muito claro assim. Que do ano pra mim foi o melhor trabalho do 13. A união desse grupo, né? Desde da primeira rodada, na verdade. Da segunda que perdeu pro América de Natal, a partir da terceira se juntaram, mostravam a união do grupo, coisa que o Souza, por mais que tinha melhor futebol, não apresentava tanto. Parecia estar rachado o elenco. Pode continuar. Essa questão do elenco é algo que chama muita atenção, porque, como eu estava falando, o Andrade, ele é um goleiro reserva, o Igor Rayan ele não está em boa fase. Até no aquecimento, a gente estava vendo o aquecimento do Igor Rayan, o Igor Rayan falhou 3 vezes no aquecimento. Ele estava com muita pouca confiança. Até a entrevista que ele deu foi... Sim, até a entrevista, a gente pode falar depois, mais... Depois, no último jogo, ele deu uma falha da gota. Não, a gente pode falar isso, a gente tava subindo as escadas do Marizão e a gente viu... Pra ir embora, né? A gente viu o pessoal do Ita Esportes fazendo entrevista com o Igor Rayan. O Igor Rayan chorando, dando entrevista. Visivelmente emocionado. É um jogador que tem uma identificação enorme com o 13. Um jogador que... ele pode falhar. Ele não tá em uma fase boa. Não é o Igor Rayan que a gente conhece. Fase bem ruim, na verdade. Mas é um cara que ele deixa o coração no campo pro 13. E... Poxa, cara. Realmente a gente ficou... Pelo menos eu fiquei muito comovido com o choro do Igor Rayan, porque... Por questões éticas, né? A gente obviamente não ia registrar o momento de emoção dele. Sim. Mas se tivesse uma imagem do jogo, pra mim foi o choro do Igor Rayan nos bastidores, no vestiário. E também o Andrade, na entrevista que o Igor Rayan deu pra gente, incentivando o Rayan, dando um tapinha na cabeça, falando, tu é F, 3 pontinhos, Rayan. Eu acho que... Pode falar, chefe? Rapaz, tá... Tá barrado. Não pode. Mas eu acho que esse grupo do 13... O 13 pode não se classificar, mas
A última das culpas é de William de Matia e dos que remanesceram os três. Porque Não, até porque o William de Matia, ele tá propondo uma reformulação desse time do 3 Sim. nessa reta final, né? sim, são jogadores que têm culhões pra tentar salvar o 13. Salvar a pele de bolinha. Aí não pode falar F, mas pode falar por aí. Mas culhões não é palavrão, mano. Eu acredito Aí é F. Enfim, eu acredito que a postura do 13 que a gente falou aqui sobre o time que se defendeu a partida inteira e tal, mas eu compreendo que nesse momento o Pool 13 nada mais importa do que vencer. Concordo. Esse é o ponto mais importante agora do 13. Inclusive, na entrevista com o Igor Rean depois do jogo, falou sobre isso também, né? Que o 13 tem que fazer agora é ganhar. Meu filho. Não tem essa de tem que ser bonito, tem que ser feio, tem que ser atacante, tem que ser defendendo. Tem que ganhar. Tem que entrar no contexto do jogo para vencer. E nesse contexto, o 13 foi muito bem com essa estratégia que o William de Matia decidiu utilizar. E olha, é um negócio que na última semana, no último giro, eu comentei que todo giro parecia que a gente mudava. Não, tá melhor a situação pro Souza, porque vai enfrentar agora a galera da tabela. Aí agora é o contrário, o 13 agora vai enfrentar confronto direto. Aí agora a semana já mudou de novo. Enfim, uma coisa que é fato é que o 13 tá realmente a um ponto do... Não, é porque o que aconteceu foi o seguinte, aconteceu uma loucura que foi o Horizonte ganhar esses dois jogos contra o 13 e depois contra o Ferroviário. Inclusive esse jogo que o Horizonte venceu o Ferroviário foi o que definiu tudo na tabela, né? Porque se o Ferroviário vence, tava o 13 complicadíssimo. Porque, vem Santa Cruz e Central, ambos com 24 pontos. O América de Natal com 21 pontos. E aí tem uma diferença enorme. Do quarto ao sexto, todos estão com 14 pontos. Sim. Então, assim, eu acho que o América, do terceiro para cima, né? América Central Sim, esses já estão encaminhados, Cruz, né? já Estão não tem o que fazer. Só que essa última vaga, o 13 agora briga muito. Sim, essa última vaga tá uma briga insana nessa última rodada. Principalmente por conta dessa derrota do Ferroviário, que eu não esperava pelo menos. E que embolou tudo no grupo. E que agora, o 13 basicamente só depende deles. É só ganhar os dois próximos jogos, bem dizer. Óbvio, depende do Horizonte também. Só que o Santa Cruz Natal pega o Ferroviário. Confronto Então direto um dos dois, ou os dois fazem um ponto, ou um dos dois não vai ter que Se os dois, 14. se for essa empate... Se o 13 vai a 17, né, o Horizonte pode ganhar também contra o Santa Cruz. Aí deixa eu ver aqui a questão de saldo de gols. 12 com 15 menos 3, né? É. Não, a situação do 13 em saldo de gols 6 com 15 menos... é deplorável. Menos 9. Então, por saldo de gol, o 13 se lasca. Eu acho que a questão mesmo ainda é complicada pro 13. Aí eu tô falando mais pra seguida, por análise de tática, eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que já eu posso até falar um pouquinho mais. Mas assim, o 13 pega o América do Natal e o Santa Cruz Recife. A gente não pode ignorar que são São as melhores Na equipes. minha opinião, são as duas melhores equipes. Assim, Mesmo o Central estando em segundo, tá? É o copo meio vazio e o copo meio cheio, né? Porque são as duas melhores equipes do grupo, junto com o Central de Caruaru, mas também são equipes que estão com a classificação encaminhada já, né? Só que tem um ponto. Tem esse contexto, Marcos né? Eric Júnior. Sim. Ou melhor, o Eric Júnior, que eu mudei o nome dele. O Horizonte, quando o 13 pegar o América, vai estar pegando o Santa Cruz. Então, E o 13, quando pegar o Santa Cruz, o Horizonte vai estar pegando o América. Cara, eu acho que o que essa série D já pronto pra gente não tem essa, mas de... Vai pegar tal esse é mais time, fácil, né? Porque, cara, eu vejo a tabela, eu fico imaginando se o 13 não tivesse perdido ponto contra o Santa Cruz de Natal em casa e contra o Horizonte em casa. Vocês apostam quanto que o Souza vai ganhar do Central? Não posso perder. Cara, é a doidice que tá essa fase de grupos, eu aposto em Mas tudo. assim, eu me impressionei muito com o Horizonte. Acho que o 13 tem que jogar nessa raça mesmo, de ganhar todo jogo. Ainda acho, eu não quero dizer, pelo amor de Deus, que a culpa, se o 13 não subir, é de fulano e ciclano. Mas É de bolinha. Eu ainda acho. Não, tô falando dentro de campo, né? tá. Eu ainda acho que aquele jogo contra o Horizonte vai pesar muito. Exatamente Vai. por isso. Não, Porque deram corda pra um cara que não era concorrente, pô. Era pro 13 ganhar aquele jogo e acabou. E até, obviamente, se falava muito na internet, né? Que o 13 deveria entregar esse jogo pro Souza, porque se o Souza subir, o 13 sem calendário. Mas enfim. Mas você prefere confiar nos outros ou confiar em si mesmo? Rapaz, depende de quem sou eu.
Realmente esse Eu pra subir de Série D pra Série C, eu não consigo. Não, eu quero... Eu consegui jogar a taça imprensa. Depende também se você tem pelo menos 20 jogadores profissionais no elenco. Não, realmente... Não, mas eu não acho que os 3 têm que entregar. Tem que ser digno. Né? Não, com certeza. E eu acredito que o time do 13 tem todos esses erros de planejamento. O Santos Centenário tem sido terrível. O elenco do 13 é fraco, não dá pra dizer que não é. É curto. O William de Matia tá ali tentando fazer o que pode pra melhorar esse grupo. É o que a gente não fala tem de dinheiro leite- pra investir em grandes nomes, leite mas se passar de fase, se conseguir nesses 2 últimos jogos entrar aos trancos e barrancos nessa última vaga, quando chegar no mata-mata é outro campeonato, né? Então, Eu acho que o 13 fez o que tem que ser feito nos próximos jogos. Lutar por uma bola, fazer o gol, juntar o elenco, e é isso. Juntar o elenco e botar debaixo da trave pra não tomar gol. Mas não, juntar o elenco que eu falo de estar unido. Porque assim, o Igor Rayan, a gente sabe que ele tem uma identificação enorme com o time. O que ele fez no ano de 2024, a temporada que ele fez foi incrível. Assim, eu acho que o fato dele ter ficado no 13 já fala muito. Qualquer jogador que faz qualquer goleiro que faz a temporada que o Igor Rayan fez em 2024 pelo 13 ia mandar DVD pra China, pra segunda divisão, da terceira divisão da Tailândia, enfim, ia querer vazar. Ele se manteve. É perceptível o carinho, mas não tá numa boa fase, é fato. Teve a falha que teve contra o Horizonte, que acontece, o profissional erra. Não tô querendo pesar de novo. Já passei tudo isso. Mas eu ainda acho que aquela derrota contra o Horizonte pesa muito. Eu falei aqui no último programa, né? Critiquei, porque tinha que criticar. Eu acho que ele empurrou a bola para dentro do gol, que não pode acontecer, mas ele se redimiu no próximo jogo. E eu acho que é isso, cara. É lutar por cada gol agora. Não vai ser fácil. ganhar os jogos de 0-0 agora tá de bom tamanho pro Perfeito. 13. E torcer pro Horizonte ter alguma queda, né? Sim, Porque pode ser que o Horizonte também embale e Em vá brigar pra tese, ser primeiro. em tese, o Horizonte Não vi mais nada. vai pegar o time, o líder, né, do grupo. O principal time, elenco desse grupo da Série D, que é o Santa Cruz. Mas a gente não pode falar mais nada, porque a gente não tem certeza de nada nesse grupo da Série D. Sabe? É uma caixinha de surpresa. Ninguém imaginava que o Horizonte ia ganhar do 13 no Amigão. Ninguém imaginava que o Horizonte ia ganhar no Ferroviário. Sabe? Eu não duvido nada do Horizonte ganhar do Santa Cruz. Sabe? E nem no 13 também, né? É. E aí, se os dois times ganharem, tem que o 13 não passa pro saldo de gol, mas ainda dá. A verdade é essa. Ainda dá. o 13 ele saiu dessa rodada de praticamente morto pra chances altíssimas. A chance do 13 é alta. A questão é ele fazer a parte dele e ganhar esses jogos. A questão não restantes. passou, né? A gente fica feliz que vai continuar tendo jogo na próxima fase, que a gente vai poder cobrir, graças a Deus. Eu já tava matutando aqui, o que a gente vai fazer? Porque os 3 times que disputam alguma coisa quase não... Enfim, ainda bem que tá melhorando. Não, mas não é certeza que vai passar. Mas calma, se passar, beleza. Mas eu não... Vou tocar no tópico aqui que eu acho. O Souza tá com 3 pontos de diferença. Pô, vai que tem uma combinação de resultado e dá também. Vai que... Não dá pra descartar. Mas eu acho também o muito Souza. difícil. O 13 agora tá mais perto, né? Ficam saindo dessa. Eu não vejo o 13 chegando tão forte na próxima fase, não. Ainda tem essa questão. Porque assim, a gente não pode esquecer o trabalho. É a mesma coisa que eu falei semana passada do Botafogo. O 13 pode subir pra Série C. Tomara, inclusive. Não pode se ignorar a incompetência que foi o trabalho. Com certeza. A incompetência do trabalho do Arthur Bolinha, de toda a diretoria, de toda do presidente da diretoria, e alguns jogadores também que não vingaram, não jogaram bem, que eu acho que nem é 100% a culpa, mas querendo ou não, dentro de campo tem falha que não pode acontecer, a gente tem que ver os bastidores, mas tem coisa que não pode acontecer. Não pode se ignorar essa incompetência. Se Bolinha, ele quer que... Não se pode ser passional, né? Se Bolinha quer que o 13 tenha uma chance, vai ter que vender as roupas dele, tudinho que ele vender superfaturado e comprar jogador, meu amigo. Porque com esse elenco nem se classifica. Se classificar, tem que fazer uma estátua de William de Matia. Bolinha tem que lançar uma coleção de roupa exclusiva pra Dema, sabe? Porque, meu amigo... E eu quero saber um outro fator também sobre Arthur Bolinha, né? Porque vamos dizer que o 13 aí, consiga passar. Vamos dizer que o 13 passe pro mata-mata.
Qual vai ser o preço do ingresso para esses jogos do mata-mata? Vai continuar esse absurdo que tem sido desde que ele iniciou a sua gestão? Ou ele vai querer chamar a torcida para perto para apoiar? Porque para mim não é momento de você querer lucrar com esse... O maior lucro que você vai ter é passar de Posso fase. falar um negócio aqui? Em que momento da gestão toda ele quis se juntar com a torcida? Nenhum momento. Porque um presidente do clube que tem um time de Série D, que não consegue passar da semifinal do estadual, a preocupação dele é ir no podcast falar que a torcida... E aí, quem é contra a torcida organizada, tudo bem. Eu entendo, acho que muitas vezes é preconceito e falta de estudo, né? Falo isso porque eu realmente fui estudar algumas torcidas organizadas. Enfim, você ir na sua principal torcida organizada e reclamar que eles cantam música deles e não pro clube, primeiro mostra a sua falta de inteligência, que você não entende como é que funciona a torcida organizada. Segundo, você tá chutando quem te acolhe. É literalmente o poste mijando no cachorro. Literalmente não, né? Mas é um poste mijando no cachorro. Ele ainda teve aquela declaração. Ele teve bolinha quando ele abre a boca. Não, eu já citei semana passada. Normalmente. Toda semana eu cito, porque eu acho que a gente não pode esquecer que o cara comparou um xingamento com um crime de racismo. Também, além dessa. E não quer dizer que a gente ache correto os xingamentos, mas não existe comparação. Não tem comparação. Além desse absurdo que ele falou, ele também falou que, entre aspas, o centenário é um ano comum, sabe? Não é. Não tem, não tem, sabe? Aí depois ele veio a público e disse, não é bem assim, eu não falei assim. Rapaz, eu acho que falta, sei lá, algum assessor, algum amigo pra avisar assim, deixa eu falar, pensa, sabe? Alguém pra dar um toque assim, fala isso não. Porque assim, óbvio, ele poderia até falar que o centenário não é um ano que ele não vai prometer nada, que ele não tem certeza, porque tem muito cabo que promete, o Atlético Paranaense, cara, no centenário agora, ano passado, né? Mas enfim, eu acho que o que eu tava falando é que não se pode ignorar a incompetência. O 13 subindo, o 13 não tem como cair, o 13 ficando em último na Série D, o 13 ficando em primeiro, o 13, sei lá, vai um tapetão, vai até a Série A, não se pode ignorar a incompetência que foi esse trabalho. E, falando em incompetência de gestão, tem faísca sendo solta por aí, né, meu filho? Ítalo, o que Igor Rayão falou pra gente, hein? Bem, em entrevista... O senhor já viu na reportagem? Sim. Em entrevista ao Futebol do Paraíba, Igor Rayão falou, né, que... Em tese, né, os jogadores também têm culpa, uma parcela de culpa sobre a situação que está o 13, mas tem uma desorganização muito grande nos bastidores e este extracampo está pesando muito para essa situação atual do 13, o que é verdade. E ainda falou que tem que dar a cara a tapa, porque os jogadores vão dar a cara a tapa, mas tem gente que não vai dar a cara a tapa. Exatamente. Tem gente que não vai dar a cara a tapa e a gente sabe exatamente para quem foi essa declaração, né? Cara, eu acho que é vergonhoso, assim. A gente já é o segundo jogador que a gente vê tendo que falar sobre isso. O cara tá... Pô, são dois clubes paraibanos na Série D. Falei dois jogadores, Bruno Fuso também puxou algumas aspas. Mas no próprio 13, o Dione, quando ele sai, antes dele sair, né, ele deu uma declaração que ele não viajou para jogar contra o Ferroviário, ele falou que estava cansado de falarem mentira sobre ele. Claramente também foi uma apontada na diretoria. E assim, cara, depois eu falo do Souza, que eu acho que o problema do Souza não é nem tanto a gestão, mas assim, eu acho que tem que, sei lá, abrir os olhos, ver alguma coisa para minimamente tentar profissionalizar. Parece que aqui no futebol paraibano querem porque querem manter uma gestão parecendo que está nos anos 80, que o presidente não entende que pô, quantos treinadores chegam aqui, desde o sub-20 até o profissional aqui no nosso estado, e falam de psicológico, de trabalho, de união de grupo, e na prática a gente não vê da própria gestão. Pô, a gente viu o que viu na coletiva de Pisa, do recado dele pro antigo diretor, né? Agora a gente vê esse caso. Eu acho que falta, sei lá, acho que a gente tá muito atrasado, não sei o que acontece. Você pode ter certeza que o futebol paraibano tá bem atrasado. Não sei o que Você pode ter certeza disso. O que acontece que parece que toda instituição aqui futebolística faz questão de estar distante do presente e afastando cada vez mais gestão e jogador. É assim, uma postura ridícula de você não joga bem, eu vou espalhar isso pra você, se você não concorda comigo,
Você não vai jogar. Isso acontece todo time. E ainda mais na situação do 13. Que tá. Eu falei isso no programa passado. O 13 não pode se apequenar. Não pode se apequenar. E o 13, infelizmente, acho que os jogadores têm uma parte de culpa, mas a gestão tem que estar se apequenando. O 13 não chega ano que vem, se continuar desse jeito, como favorito paraibano. Pô. Não, com certeza. O 13, que é um dos maiores clubes aqui do estado. Né? Coisa similar que aconteceu com o Campinense esse ano. Né? Enfim. Tem mais coisa para destacar? Não, é só essa questão dos times de Campina que o O melhor time de Campina hoje é o Serra Branca. que Não tá nem jogando. é de Campina, né? É exatamente isso que eu ia falar. Que as maiores probabilidades é que se o campineiro, quem é de Campina, queira assistir... Campineiro? É porque eu fui falar campinense, parece que eu tô falando dessa do Aí tu Campinense. misturou o Campinense com o Raposinho. Exatamente, perdão. Ó, a torcida do 13 agora quer matar. Pronto, vamos lá. O morador de Campina Grande, o natural de Campina Grande, caso ele queira Campina assistir, Grancense. caso ele queira assistir futebol ano que vem, a tendência é que, Brasileirão, a tendência é que ele vai ter que ver o Serrinha. Vai ter que apoiar o Serrinha. Não, logicamente eu tô torcendo pro 13 subir. Até porque eu cubro o 13 e tudo mais. Mas é muito difícil pela situação que vive o 13. Muito difícil. Eu ia perguntar aqui ainda, antes de passar pra gente fazer uma análise e falar um pouquinho sobre o Souza. Tem até o Deon de suspense, que a gente vai falar já sobre isso. Sobre também se ainda dá. Não, que dá, né? Ainda dá pro 13 pegar essa próxima fase aí? Com certeza, que dá. Pra Inclusive subir. ficou totalmente... Aí é outra história. Mas como eu falei, né? Quando muda da fase de grupo mata-mata é outro campeonato. Mesmo que o 13 vai pegar um time muito forte, porque a probabilidade é que se passar, vai passar em quarto, vai pegar o Asa de Arapiraca, que é um dos melhores times dessa Série D. Sim. Mas ainda assim, pode chegar lá e vencer, mesmo sendo improvável, porque é outro campeonato. Mas nesse momento, para passar de fase, o 13 está totalmente vivo. É um momento que a derrota do Ferroviário para o Horizonte renasceu o 13 nessa Série D. Agora falta pro 13 fazer a parte dele. Ele tem que ganhar seus jogos. Não adianta ficar esperando os outros perderem, que é isso que o time do 13 tem feito desde que iniciou a competição. O 13 está perdendo, e esperando os outros perderem também. E é por isso que o time está vivo hoje. Mas nessa reta final, não adianta nada ele perder os seus 2 jogos e esperar alguma coisa acontecer. Ele tem que ganhar, ele tem que fazer a parte dele. É bizarro pensar que o 13 ele passou 6 jogos sem vencer e ele não tem chance de classificar. Não, o 13 teve uma sequência de 6 jogos, 5 derrotas e um empate. Aí ele vence um e tá 1 ponto da zona de classificação. Esse é o nível da briga que tá tendo aí nessa última vaga na Série D. Eu acho que, vou ser sincero aqui, tentando minha previsão, eu acho que o 13, acho não, porque eu falo, Guta, eu acho que falar acho é muito feio. A probabilidade. A probabilidade do 13 subir, do 13 passar de fase, não acho que é pouca não. 2 jogos, é concentrar, É 2 finais pro 13. lutar, bota esses moleques da base pra jogar. Até Bota porque- o que for, bota um moleque que não jogou nenhum jogo, precisando, bota cartão vermelho, dá uma voadora em alguém, é guerra. Se precisar, a Dema entra em campo também pra jogar. Entre campo, igual aquele lance de José Mourinho roubando a bola, mas enfim, eu acho que ganhando os 2 jogos é torcer pra bobeira que foi aquela derrota pro Horizonte não pesar. Assim, eu vou dizer o que eu acho. Mas eu acho que não sobe. Pode acontecer, porque no futebol a gente sabe, pode acontecer tudo. Mas eu acho muito difícil 2 times desses que estão brigando ganharem os 2 jogos. Eu acredito que o time que vencer os seus 2 jogos nessa reta final vai passar de fase. Eu concordo com o Eric Júnior. O 13 ele tem que focar nisso, é vencer os 2 jogos, que eu acredito que se vencer, a chance é altíssima de passar de fase. E a gente também não pode esquecer do próprio Ferroviário ou do Santa Cruz de Natal, né? E o Ferroviário Porque tá... se- Porque são essas equipes que estão brigando Se ali. o 13 e o Souza, Horizonte empatam um o jogo... Souza ainda com chance, mas correndo por fora agora, por se essa vamos derrota. supor que o Horizonte perde os 2 jogos. O 13 empata um, pode ser que o Ferroviário também ganhe os 2 dele. É só que a gente ainda tá tendo essa disputa entre Ou Santa Cruz de Natal. pra essa 4ª vaga, porque o Ferroviário tá passando por uma fase péssima, né? Porque... Pra todo mundo, né? Agora sim, Só o Horizonte que tava afundado no lado Natal, ganhou o 2. Santa Cruz de Natal pega o Souza na última rodada. Será que os Dinos não vão querer se vingar do 13? Rapaz... Mas enfim, o que eu falo é, ainda dá sim pra o 13 passar de fase. Pra subir,
eu não vejo, tá? Não vou... Eu acho que promessa em futebol é muito injusto. Promessa, previsão, é muito injusto. Porque tudo pode mudar, de um dia pro outro. Mas eu acho que subir não dá. Hoje, não vejo o 13 com força no mercado. Financeiramente, de credibilidade, assim, sabe? A fase que tá o elenco, o clima que tá no vestiário, no clube em si. Eu acho que o 13 consegue. Não é impossível passar. O que me preocupa é exatamente o psicológico. Não, e porque o time não é forte. O time do 13, a gente viu. Esse jogo contra o Souza mostrou isso. O 13 ele conseguiu vencer, e aí parabéns por ter conseguido vencer, porque o que importa é isso nesse momento. Mas só do fato do time ter que se trancar todo ali no jogo contra o Souza, já mostra que o time não é bom. Vocês vai levando isso aí pro mata-mata também, é um perigo. O 13 ele tem que melhorar muito, e eu tenho muitas dúvidas de que o 13 vai fazer um bom mercado pro mata-mata para melhorar esse time. Então, meu medo é exatamente esse. A menos que... Pensando que eu não sei até quando vai a janela. Não tem janela. Não tem janela. Não Então, tem janela. pronto. O 13 pode... Isso você pode contratar a qualquer momento, ou não? O quê? Não tem janela. Não tem janela na Série D. Várzea, enfim. Não, é porque eu quis deixar isso claro, assim, não precisa, tanto faz. Pode sair a qualquer momento, pode contratar a qualquer momento, pra gente ver o valor, né, que tem a CBF, que a CBF dá o carinho à Série D. Tá tendo transmissão, tá tendo patrocínio. Finalmente, Não, agora tá finalmente tendo. Transmissão tá tendo. Metrópolis. Mas finalmente, Tá depois... tendo patrocínio, tá tendo totemzinho, não. Não, aí não. Não tem publicidade, não tem Aí nada. não. Irônico, foi irônico. Tá tendo a transmissão. Mas o 13 pode, caso passe para a próxima fase, pegar os jogadores de destaque de clubes que não tinham passado dessa fase da Série D e tentar trazer, né? Eu acho que é a única movimentação plausível. Sim, só que todos os times que passam de fase vão pensar essa mesma coisa, né? Exatamente. O 13 ele vai ter mais bala que os outros. Eu não acho que o time que passar pra próxima fase da Série D vai querer contratar um cara da Série A, né? Inclusive, Bolinha, se o 13 passar, contrate o zagueiro Guizão, do Santa Cruz de Natal, que é muito bom jogador. E é isso. Vamos falar do Souza agora? Vamos. Bom, o que aconteceu pro Souza perder dentro de casa? Souza que não ganhou os 2 jogos contra o 13 na Série D. Que eu vou repetir, pra mim já é um clássico, 13 e Souza. Sim. As torcidas se odeiam, os dirigentes se odeiam. É provocação, Enfim, é farpa. provocação, é jogo pesado. Eu não vejo, por exemplo, eu não vejo clássico, acho que clássico futebolisticamente, mas eu não vejo rivalidade, por exemplo, Souza e Botafogo. Não existe. Sim. É. Torcida são amiga, clube são amiga. Só teve o áudio lá, Alexandre Garra. Mas enfim, o que aconteceu com o Souza? Cara, o Souza ele teve uma... É porque a situação do Souza ele é complicada desde antes. Ele se complicou na primeira metade do campeonato, né? O Tardelli Abrantes ele assume, ele ainda consegue alguns bons resultados, mas era se esperar demais que ele fosse fazer esse time brigar por essa vaga. Só dele fazer o time sonhar e tá vivo ainda, mesmo que por sorte, já é um grande feito, né? E nesse jogo contra o 13 foi uma atuação que o Souza se mostrou muito fraco para criar jogadas. O Souza... Ele ficou totalmente perdido na defesa do 13, que se defendeu muito bem. Só que também tem o fator de que o Souza não conseguiu criar suas chances. O Souza ele teve o domínio no ataque, ele conseguiu ficar com a posse de bola, ele conseguiu ficar ali no campo ofensivo. Mas criar chances, levar perigo, Não adianta foi você muito ter, pouco. Não adianta você ter domínio, chance, ir pra cima, ter a bola, ter posse de bola e não conseguir trabalhar. Até né? porque o 13, ele entrou na sua proposta de se defendeu muito bem, se fechou, e o Souza não tentou em nenhum momento ali criar algo diferente para quebrar essa linha defensiva do 13. O Souza, foi o jogo inteiro, bola nos laterais, cruzamento na área. Só que quem tava na área para cabecear? Diego Ceará, que não tem altura para cabecear. Eu tentei ver aqui o número de cruzamentos, que eu gosto muito de analisar isso, mas não achei. Mas pegando aqui as estatísticas do jogo, 61% a 39% de posse de bola para o Souza. O Souza teve muito mais posse de bola do que o 13. O jogo bem tranquilo, graças a Deus. 18 faltas por Souza, Somente. 23 por 13. Somente. Tranquilo. Mas o que me pegou, 3 chutes ao gol do Souza, 7 do 13. Então, justamente, o Souza ele ficou no campo ofensivo, mas ele não conseguiu criar chance. E 11 chutes próximos ao gol. No caso,
que foi, passou no total, né? Sendo perto ou no gol. Mas assim, você dá 11, acertar 3 no gol e 7 do seu adversário, que tá com 39% da posse de bola, mostra que você tem a bola, mas não sabe fazer, né? Exatamente. O jogo foi muito... Como o 13 ele abriu o placar logo aos Caramba, 5 cartões amarelos por 13. Foi bem distribuído. Não, eles faziam rodízio de falta. Não, eu já fui, vai você agora? E por aí vai. Enfim, como o 13 ele marcou um gol muito cedo, aos 16 minutos, né? Com o Carlos Henrique, exatamente. Então o jogo ficou meio condicionado, porque a partir do momento que o 13 abriu o placar, Ficou reativo. o 13 abriu mão de jogar. Fez igual o Dema, ele se inspirou muito no Mourinho e colocou o Parque de Bus. E se defendeu muito bem. A gente já falou isso aqui, Fechou a caixinha. Realmente Fechou a caixinha. Fechou totalmente e o Souza não levou perigo. O Souza não conseguia entrar na área pela frente da área, né? O 13, o Tinha que Souza ir no pelas caso. pontas. O Souza tinha que cruzar, tentava cruzar com os laterais. Mas aí eu penso, Tardelli não tem uma opção no banco pra botar um cabeceador. Não tem, né? Rapaz, Pô, Não. não, de Se verdade, ele cara. botasse- Seu time tá indo pra último colocado na Série D. Você não chega a ser rebaixado porque não tem uma divisão abaixo. Você não bota... Por desespero, bota um zagueiro na área. Só se ele botasse o Wesley Moura pra ser o Bota centroavante na do área. time. Bota na área. Não vai ser só cruzamento? Não, mas- Manda o zagueiro subir. mas o Souza, ele se jogou pro ataque. Tanto é que o 13 Falta assistir urgência. o 13 teve a chance de ampliar o placar com contra-ataque. o Luizinho no Não, contra-ataque. quando chegou nos acréscimos do jogo, que o Souza aí foi pro desespero total mesmo, o 13 teve alguma chance de contra-ataque pra ampliar Por o isso- Mas placar. aí foi os acréscimos no segundo tempo. Nos acréscimos do segundo tempo. Sim. Exatamente. Se não fosse- Falta assistência de urgência no começo já. Se não Amigo, bota o zagueiro reserva pra cima, porque ele consegue cabecear uma bola. Se não fosse o Bruno Fuso ou o Wesley também, que jogou bem, na medida do possível, o 13 podia ter marcado 2. Mas muito por conta porque o 13 também é um time também que é deficiente ofensivamente. Só esse gol do Carlos Henrique foi o 6º gol do 13 na Série D. O 13 tem mais jogos do que tem mais jogos do que gols. A média de menos de um gol por jogo. Pra mim, fica assim... Não tô querendo jogar a culpa 100% nisso. Mas eu acho que você precisa ver o que tá acontecendo no jogo e criar uma estratégia no momento. Se eu tô o jogo inteiro fazendo a mesma coisa, tá dando errado. Meu time tá melhor, tá com mais posse de bola, tá cruzando de um lado pro outro. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo ofender, eu não consigo ser ofensivo. Eu preciso arrumar uma solução. Bota um zagueiro na área pra cabecear, bota um goleiro, sabe? Ó, arruma outra solução. E pra piorar mais ainda, a chance que teve, Luiz Henrique fez o que fez, né? Não, e você falou sobre senso de urgência, isso é algo que a gente não vê no time do Souza. A gente não vê essa coisa que a gente falou do time do 13, da vibração e tudo, a gente não vê no time do Souza. E a gente vê, ao longo dessa Série D, uma quantidade bizarra de erros individuais, seja por falha mesmo ou por displicência, que é inacreditável. A gente já teve gols perdidos, inclusive, no jogo contra o Santa Cruz, em Recife, que o Ian Augusto perdeu aquele gol sem goleiro, que foi inacreditável. E agora o Luiz Henrique de novo nesse jogo, que ele foi totalmente displicente naquele jogo. O Luiz Henrique ele joga muito. E logo ele o Luiz pra mim, Henrique joga muito. ele pra mim é o principal jogador desse time do Souza. Claramente ele é o principal dessa série dele, é o cara que comanda as ações do time, comanda as ações ofensivas, mas naquele lance ele foi totalmente displicente, tanto que ele saiu logo depois, porque não tinha condições de ficar em campo depois daquele gol que ele perdeu. O que me deu a impressão é de que ele achou que ia ser marcada a falta, ele nem fez questão de fazer o gol. Só que a bola tava rolando, meu filho. O jogo tá valendo. Você não pode ficar esperando, achando que o juiz vai apitar pra tomar uma decisão. Você tem que botar a bola no fundo do gol. Se receber a bola ali, você tem que botar pro gol. Ele chuta ali de uma forma totalmente ridícula em cima do Igor Ryan. Displicente. A bola ainda sobra pra ele manda pra fora. Foi totalmente ridículo o lance aí que, pra mim, mostra bastante do que foi o time do Souza nessa Série D. Esse lance do Luiz Henrique, pra mim, é uma definição do que foi o A gente Souza. tem nessa Série gravação, D. alguma coisa pra mostrar? Tem. Bota na tela aí pra... Então a gente bota, enquanto o Marcos tá falando, a gente já tava mostrando o lance. Claro. Foi Trabalha aí com o ridículo. nosso produtor. Teve outro caso, Marcos, de displicência
ofensiva do Souza contra o Ferroviário, lá no PV, lá em Fortaleza. Diego Ceará também. Diego Ceará driblou o Ali- goleiro e errou o gol. Pra mim ali foi mais técnica mesmo. Pra mim foi, mesmo que tenha sido sem goleiro, pra mim foi mais técnica. Mas mesmo assim não pode errar de jeito Não pode. nenhum. Meu amigo, o jogador que recebe pra ter técnica, ele não pode errar porque ele não tem tempo. Então, justamente. Não, foi erro aqui meu que eu tô gravando o programa, que eu não tô sem voz. Não venho gravar, pô. Enfim. Vou falar de um assunto. Se a pergunta for ainda dá, pra mim não dá pro Souza Não era mais. essa pergunta, não. Ah, tudo bem. Mas tá bom, vamos falar disso. Não, tá, já que adiantou. Souza também tá a 3 pontos também do G4, se for assim. Mas eu acho que o próprio o Tardelli, ele falou que O próprio Tardelli Abrantes falou, ele mostrou na reportagem, né? não vai, eu não... O que segura o Souza, que aí o que eu acho que é um dos problemas desse elenco, nessa temporada, é o calendário garantido por causa do Paraibano. Que pra mim se resume a uma palavra: acomodação. Pra mim, o que ferrou o Souza nessa temporada foi a acomodação. Ganhamos o Paraibano, somos bicampeões. Teve uma acomodação, isso foi falado, inclusive. Depois, o elenco parece que não queria, não ornava. Teve o problema que teve com o Diá, teve muito choque de cabeça. Passou 3 jogos, enfim. Então não tem sequência de trabalho, tem acomodação de elenco, tem o familiar como técnico, né? Pra mim nem é um dos maiores problemas. Não ali, é um dos né? maiores problemas, mas que se fosse alguém que trouxesse Foiane de volta, caso ele quisesse, eu acho que não ia estar passando por isso. Eu acho que talvez fosse o Foiane, por exemplo, iria ter mais esse senso de urgência, iria buscar alguma alternativa. Ou na janela iria ter pego algum centroavante mais alto pra isso. Pô, você tá na Série D, o que mais tem é gol de cabeça, porque os caras cruzam que nem doido. Enfim. Tem um ponto também que o senhor Aldeone está suspenso de 15 jogos? Ou 15 Não, dias? 15 dias. 15 dias, perfeito. 15 dias do jogo do Souza por causa de uma confusão que estávamos lá, né? A matéria do Globoesporte.com, ele mostrou que a suspensão por conta da partida contra o Bragantino na Copa do Brasil, que teve toda aquela confusão depois do jogo por conta da arbitragem que cometeu um erro absurdo, na minha opinião. Aquele tempo de acréscimo, pra mim, realmente foi algo que não existiu durante a partida, mas depois do jogo nós vimos cenas que inclusive a gente postou no perfil do Futebol da Paraíba, do presidente Aldeone invadindo o campo, o vice-presidente Alisson também invadindo o campo, a torcida jogando objetos no campo. Teve toda essa confusão e teve agora, depois de muitos julgamentos adiados, a punição para a equipe do Souza. Eu vou abrir a matéria aqui para dizer exatamente as punições e o que foi definido sobre cada um dos acusados. Paulo Foiane, técnico na ocasião, foi condenado por infração aos artigos 258b e 258 do inciso 2º do CBJD, mas a pena de suspensão por uma partida foi convertida em advertência. O auxiliar, na época, Rafael Crepaldi Dias da Silva, foi absolvido de todas as acusações. O médico, Jefferson Vinícius, foi condenado com pena de suspensão por 4 partidas e multa de R$500. E o presidente Aldeone Abrantes foi também condenado com uma suspensão de 15 dias e uma multa de R$500. O Souza, como clube, foi multado em R$5.000 pela confusão também. Isso é um problema. Teve a confusão. O que eu acho é muito simples. Eu não esqueci o nome do árbitro. Eu pesquisei só para confirmar. Caio Max Augusto Vieira. Eu lembro o nome desse árbitro. Obviamente eu estava lá noticiando, não estava fazendo confusão. Mas jogar uma frase aqui para mim, quiser me processar, pode me processar dessa frase. O que o senhor fez, rapaz. o que o senhor fez é no mínimo incompetência. Pode xingar, pode jogar coisa, não pode. Ele foi chamado de ladrão, virou até meme, o radialista, mas o que o senhor fez foi no mínimo incompetência. O senhor fez um péssimo trabalho naquele dia no Marizão. O senhor não foi criterioso. Estou chamando de senhor ainda. O senhor deu acréscimo sem ser dado. O senhor deu um gol tendo uma falta clara. Eu e o Marco estava no campo, a gente viu. A gente viu. E nós estávamos indignados também, porque a gente aqui passa a nossa informação e opinião. E o que o senhor fez, não sei se foi de má fé ou não,
Não estou lhe acusando disso, mas foi um péssimo trabalho. Você nem vai chegar nele, eu acredito. Se chegar também, incompetente é a palavra. Você não teve responsabilidade com o seu trabalho. Vamos puxar para o que aconteceu. Aldeone estava indignado. No dia eu lembro. Até porque eu fui perguntado de uma forma... e eu vou até contar isso. Vamos lá. Menino novo. Eu acho que é a minha segunda viagem. Eu não tenho nem um ano de trabalho aqui como jornalista. Na época tu tinha o quê? 2 meses? 2 meses? Não, 3 meses. Indo pra entrevista assim, eu vou mais tempo, né? Que eu já ia... Não, mas uns 3, 4 meses. Mas assim, de viagem e tudo, pra jogo, eu tinha 3, 4 meses. Enfim, tava eu e Marcos lá, tomando uma chuva danada. Falei, o quê? Vou ser imparcial. Eu não posso chegar no presidente, mesmo achando, eu não posso chegar e falar, Aldeone, o time foi roubado aí, sem uma vergonha, né? 190, Aldeone. Eu não vou fazer isso. Teve jornalista que fez, inclusive, do meu lado. Tudo bem, não tô falando que é um crime. Enfim, eu não faço. Mesmo que depois eu dê minha opinião. Perguntei o quê? Aldeone, na sua opinião, o Souza foi prejudicado? Você acha que o Souza foi prejudicado? Não, ele falou isso depois do Aldeone passar meia hora xingando o árbitro de todas as formas possíveis. Mas eu queria o quê? Dá pra ele falar. Foi prejudicado por isso e isso. Você acha o quê, Você acha o quê, meu amigo? Você acha o quê? Graças a Deus, eu fiquei pronto. Lascou, amanhã a gente ia gravar com ele, porque gravamos um documentário que ainda não saiu. Cobrem o Vai Eric sair, Júnior. vai sair. Ainda não saiu. Mas fomos recebidos muito bem lá, a gente conversou inclusive sobre isso. Acho que até é o momento da gente soltar esse documentário agora, porque ele fala muito sobre... Dava pra ver que o time tava chateado de ter sido prejudicado. Por que eu perguntei prejudicado? Para não usar a palavra roubo, né? Eu não vou acusar ninguém de ser ladrão. Eu vou usar a palavra prejudicado. Injustiçado, que seja. Não tinha justificativa daqueles acréscimos. Não tinha justificativa de nada. Foi um absurdo o que foi feito naquele dia. Mas enfim, também não se pode ir botar o dedo na cara do juiz, chamar ele de ladrão. Aldeone, acho que ele nem... Não teve agressão física, obviamente. Até porque a polícia estava lá protegendo. Mas Aldeone, inclusive, dizia que ia processar ele, né, na época. Acabou que ele foi processado. Mas, cara, sendo sincero, eu vou jogar pra vocês darem a opinião de vocês. Dá um trabalho da gota trabalhar com futebol. Vocês trabalhar com gestão de um clube inteiro. Você sair injustiçado. E não foi uma questão que um cara achou... Eu achei... Não, todo mundo do estádio reclamava que tinha sido. A não ser o técnico do Red Bull Bragantino, no qual eu entrevistei. Pô, o Paulo Foiane foi condenado também. Tava chorando, pô. Acabou a coletiva, ele começou a chorar. Pediu pra não ser gravado, respeitei. Não gravei nem nada. Mas acabou ele... Porque quando eu fui entrevistar ele já tava chorando. No campo. Depois ele, queria pedir pra vocês não gravarem agora. E começou a chorar, pô. Porque dá trabalho a pessoa trabalhar. Ainda mais na pressão que o Souza tava. Tava mal, começou a ter umas quedas no Paraibano. Não tava muito bem na Copa do Nordeste. Enfim. Acho que é entendível o que Aldeone passou. E, sinceramente, eu acho injusto só ele ser punido. Assim, acho que o juiz deveria ter uma punição, óbvio, dentro do futebol. Acho que pagar a indenização... É demais. Pagar a indenização por errar, se for por isso, meu amigo... os árbitros não vão nem receber, vão ter que pagar pra trabalhar. E vai ter jogador do Souza falindo também, né? De fato. Mas assim, eu concordo que o Souza foi totalmente prejudicado naquela partida. Foi realmente ridículo o que fez o árbitro Caio Max. E eu compreendi na época a indignação de todo mundo do Souza. Inclusive eu estava indignado, obviamente mais controlado ali, que eu estava como repórter, mas eu também estava indignado com o que aconteceu. Mas a partir do momento que você invade o campo, vai xingar, vai ameaçar de processo, a torcida vai jogar garrafa no campo, isso tudo vai abrir margem para punição. Então essa punição ia vir e veio agora nesse momento que, sinceramente, não é um momento que vai impactar muito o Souza, né? O Souza, com as chances mais baixas do momento agora, né? Eu acredito que a falta do Aldeone vai fazer muita diferença nesse momento. Não faz diferença, mas eu volto a dizer, eu acho que... Tava até conversando, porque mais uma vez... Tem erro de arbitragem no Brasileirão, né? No caso foi na Série A. Mas que... Conversando assim, de roda de amigo, sobre
até a impunidade que se tem em alguns erros de arbitragem, que eu acho que eu nem concordo tanto com esse discurso, porque obviamente que o cara sabe que se ele errar, o mínimo que pode acontecer aconteceu o que aconteceu. Pô, ele ficou meia hora pra sair do estádio, pra sair do campo. A gente ficou meia hora gravando lá. Quase que eu e o resto da equipe fomos embora antes dele. Porque ele passou foi meia hora, eu tô exagerando? Mas, Uns 20 minutinhos. Não, foi por aí mesmo. Mas é porque você disse aí, vamos embora aí, mas tu tá ficando Mas a gente doido. ficou até o final, a gente ficou até o final. Vai embora pra que ele descer aí, meu filho. Mas assim, vou te dizer, eu acho que fica impune e eu acho injusto. Mas infelizmente o Souza vai ter que pagar aí, a Aldeone vai ter que pagar. E eu acho que até já passou a raiva disso, agora ele tá mais preocupado com o time agora, né? Exatamente. Bom, é isso, né? Eu acho que pro Souza, só ano que vem agora. A Doni vai perder o restante da Série D. E um dinheirinho do bolso. Um dinheiro, mas pra ele não faz falta não. Vamos agora falar do Botafogo. Voltou a ganhar, né? Pisa neles. Olê, olá. Pisar. Bom, estive no jogo. O Eric Júnior também. Ítalo não tava, mas estava acompanhando. Quando você vê o Twitter do X do Futebol da Paraíba, sabe o que é esse homem aí que fica noticiando. E, cara, até relembrando o que eu falei na última frase da passagem do... Já deu falando, né? Botafogo ganhou com autoridade. Eu acho que faltava isso para o Belo. Você percebe o clima mais leve. E jogou bem. Totalmente. Né? O Botafogo, ele teve ali, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo teve um sofrimento maior, depois que abriu 2-0. Mas acho que até foi expulso. Sim, mas eu acho que é até natural ali. O Londrina vai partir para cima para tentar, pelo menos, empatar o jogo. Mas o Botafogo foi excepcional no primeiro tempo. Estava dominando, criando as principais chances. E conseguiu abrir essa vantagem de 2-0, que conseguiu se segurar no segundo tempo. Os gols, né, de Wendel Lomar e de Denilson, que finalmente marcou, né? Finalmente, depois de tanto tempo da gente aqui metendo um pau nele, né? Mas finalmente fez o gol. Foi uma comemoração realmente assim. A gente viu na hora do gol do Denilson, foi uma comemoração tanto da torcida quanto do banco de reserva. O elenco inteiro veio comemorar com ele. E o banco, todos os jogadores que estavam no banco do Botafogo, que era do outro lado do campo, saíram correndo lá, que atravessaram o campo inteiro para comemorar com o Denilson. Realmente impressionante. Cara, assim. eu acho que teve, como eu tinha falado, o último jogo do Botafogo mostrou um ponto positivo, que foi o poder de reação, que o time ainda tinha. Sim. Esse segundo jogo, além disso, do poder de reação, de ir pra cima, tudo, eu não vi o que eu cravei ser o problema central e a palavra que definiu o ano do Botafogo, que agora eu já acho que é recomeço, era desespero antes, dentro e fora de campo. Totalmente. Era desespero total. E ontem eu não vi. Eu tô gravando, ontem a gente tá gravando isso na segunda. A gente não via esse desespero. O time ia pra cima. Assim, o menino Eric tava um pouco estressado que não tava recebendo as bolas. Xingou bastante, inclusive. O Rodrigo Alves. Mas xingar, não, todo jogador vai xingar umas 500 vezes por partida. E aí eu tava falando, pô, é só acertar essa cruzada, mas assim, o Botafogo dominou assim, o Londrina. Sim. O goleiro do Londrina tava reclamando bastante também. O Botafogo jogou muito, dominou assim ofensivamente a partida no primeiro tempo. E aí a impressão que dava era essa. Não, já sai o gol. Só que Denilson tava começando a chutar. E eu olhava assim, até comentava com o jogador, falei, cara, não é possível. A questão era essa, não vai sair o gol dele. Não vai sair o gol dele. Porque ele errou uma, ele errou duas. Quando ele ficou cara a cara, ele tava impedido. Aí perdia outro, chutou o vento, pô, parecia que não ia sair. Aí Lomar faz o gol. Acho que o destaque dessa partida foi o Lomar. Impressionante a atuação do Lomar. Que partida de Lomar. Assim, coisa de outro mundo. Não só pelo gol, mas pela atuação defensiva que ele teve, foi extremamente seguro o jogo inteiro e com aquele desarme do final da partida também. Vou falar disso. Espetacular. Assim, cara, o gol dele... Primeiro que o menino... Como é o nome? Ezequiel, que foi o que chorou e foi no CT, falou a ele. Falou que ele próximo jogo você vai fazer um gol de cabeça. O menino Ezequiel... Inclusive a torcida no final tava cantando Ezequiel! Enfim, faz o gol de cabeça. Tem uma partida maravilhosa, na minha opinião. E joga muito bem defensivamente. Quando ele faz o gol de cabeça, parece que a pressão baixa.
Acho que por isso que o desespero passa. Porque eu acho que foi exatamente isso. Embora demorou pra sair ainda, saiu o gol com o quê? Com 10 minutos. Demorou porque o Botafogo teve uma sequência de, sei lá, 7, 8 ataques perdendo o gol. Aí o Lomar faz o gol com 10 minutos, a pressão dos caras acaba. E aí o Botafogo começa a jogar leve, até que sai o gol do Denilson. Faltava 30 segundos pra acabar o primeiro tempo. Eu falei, Janô, fica aí, vai que sai o gol. Aí eu vi assim, 30 segundos, falei, vambora, 30 segundos. Aí eu saio. Quando eu saio, já não fica. Aí eu vejo o Denilson vindo. Aí ele chuta no goleiro, eu falei, não é possível que ele vai perder. Aí ele recupera a bola, faz a fita, quando ele faz o gol, aí Janô olha pra mim assim, gravando, como eu falei que era pra ficar. Mas eu acho que... Ainda bem que ele ficou. Ainda bem que ele ficou. Tem alguns destaques de recomeço agora, que é a volta de Renier. Eu ia falar isso. Pô, a postura... Acabou o primeiro tempo, o Renier não quis a entrevista, eu tentei, mas ele tava na postura, vamos, acabou o jogo não sei o que, na postura mesmo de capitão. Você via o time diferente, sabe? O time mais confiante. Acho que por questões de mudanças internas também, e o carinho que Pisa tem com a torcida e vice-versa, acho que contou muito também, né? Quem diria que você reintegrar o líder do elenco ia fazer bem pro time, né? Ninguém podia imaginar. Ninguém. Quem diria também trazer alguém que entende o Botafogo, entende De o Série que é, C. entende Série C, entende Botafogo, entende João Pessoa, também iria dar certo, né? Caramba, futebol é muito imprevisível também, né? Mas tem algumas coisas que é muito lógica, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que assim, ainda é cedo, eu concordo que ainda é cedo pra cravar alguma coisa sobre o Botafogo nessa Série C. Chegou. Já você veio pra cá, foi mal. Me cortou no meio aqui, mas vou dar um Continua, contexto aqui. continua. Mas não tem que cortar. Nosso amigo Gabriel Januário, ele chegou ali. Não, mas já eu vou chamar ele pra gente falar o negócio. Enfim, eu tava falando que o Botafogo ainda é cedo, é verdade, é cedo pro Botafogo cravar uma coisa que vai brigar pelo acesso, que vai fazer isso e aquilo. Foi um jogo, mas que nesse jogo a gente viu um clima totalmente diferente do Botafogo. Desde antes da partida, assim, foi um clima totalmente diferente, um clima mais leve, tá tudo mais leve nesse jogo. Tava, aquele clima de tensão que a gente sentia no Botafogo nos outros jogos não existia, e o time entrou leve no jogo, entrou bem, entrou criando chance, fez a vitória logo no primeiro tempo. A gente viu uma outra postura do time do Botafogo, conseguindo aproveitar as chances, sem desespero, sem entrar em desespero que a gente via. Muito melhor em criação. Muito melhor. E O que Evandro jogou essa partida foi piada, bicho. Sim, e não tem como não dizer que não tem impacto de Pisa nisso. Até por algumas decisões que teve, por exemplo, a reintegração do Renier no time, que é a liderança, é o capitão desse time. Com certeza teve algum impacto também para esse mental do Botafogo diferente. E também as mudanças que teve, que já foram debatidas no último programa, nas mudanças que tiveram na SAF, a saída do Fausto, a saída de Alexandre Galo. Muita coisa mudou no Botafogo. E por isso tem hoje esse clima de que é um recomeço pro Botafogo nessa Série C. Cara, eu vou ser bem sincero. Vou tomar cuidado pra não falar... Esse negócio de cuidado, você já Vou tá quase tomando um processo Vou aqui. tomar né? cuidado aqui pra não falar... Não subir o tom. Mas, pra mim, se tirou o principal problema de alguns anos do Botafogo, que se chama Fausto Momento. O trabalho, desculpa se você ficou ofendido, o que você fez em 2013 como atacante, irmão, jogou muito. A torcida do Botafogo é grata com você por isso. Você como diretor de futebol, horrível. Horrível. As contratações que foram feitas, a gestão que foi feita, você afastar o Renier, que tem a identificação, que era o capitão do time, que quando perdeu pro Souza nas duas oportunidades, botou a cara na imprensa para falar em nome da torcida, você ter feito isso é uma vergonha. Tá? Tanto que Pisa falou o que falou dele. Como eu e Marcos falou no primeiro programa desse podcast, não era pra Pisa ter saído naquela hora. Até porque o presidente do Botafogo, que tá meio sumido, mas enfim, ele não tá tomando tanta conta assim, mas Roberto Buriti falou a Pisa que ele ia ficar. E na última coletiva de Pisa deixou bem claro, né? Na Maravilha. Que Fausto pediu o contrato, falou que ele ficava, mas mandou Pisa embora. Graças a Deus ele foi embora. E sobre essa questão de Evaristo Pisa, eu não vou ser engenheiro de obra pronta dizer aqui que
Eu já sabia que não, é porque eu falei isso realmente no primeiro programa, na minha opinião, era para ter mantido o Pisa. Por quê? Porque na minha opinião, quando você tá gerindo um clube de futebol, você tem um trabalho que ele pode ter terminado ruim naquele quadrangular, mas que já mostrou alguma coisa. O Pisa ele já tinha mostrado alguma coisa nesse time do Botafogo. Ele tinha mostrado um trabalho muito interessante naquela Série C. A forma como ele fez o time jogar, o recorde que ele bateu, inclusive, de melhor campanha da primeira fase da Série C, mostrou que havia um trabalho ali. Então, pra mim, fazia muito mais sentido você manter uma continuidade com um cara que, inclusive, tinha com certeza condições de ganhar o Campeonato Paraibano, como ele foi o último treinador a ganhar o Paraibano pelo Botafogo, do que você trocar por algo totalmente novo, que foi o que aconteceu quando eles trouxeram o João Burso. A gente falou muito isso sobre o último trabalho. Eu acho que agora é importante no último trabalho, no último giro, mas eu acho importante deixar isso claro, porque concretiza o que eu falei no último programa aqui. Primeiro, o primeiro erro do Botafogo pra mim, que, volto a dizer, pode subir como for, tá? Pode embalar 2 anos subindo, não se pode ignorar a incompetência que foi, inclusive, o trabalho do senhor Lucas Franzato. Não se teve pré-temporada do Botafogo esse ano. Afastou Pisa, pra mim foi o primeiro erro. Por quê? Trouxe Bursi, que está no nível técnico abaixo de Pisa. Não conhecia o Botafogo e estava no nível tático e técnico não, porque ele não vai jogar, né? Mas tático abaixo de Pisa. Até porque, sejamos sinceros, o pessoal que está comandando a SAF do Botafogo, quando comprou, também não conhecia. Estava, né? Porque... Agora é o Felipe Félix. Agora o Felipe Sim. Félix. Mas o pessoal que comprou o Botafogo, eles não conheciam o Botafogo. E eu acredito que o Felipe Félix também não tem essa ligação toda com o Botafogo, agora que está se desenvolvendo. Então seria mais adequado deixar alguém que entende o Botafogo. Alguém que já tinha um trabalho, como o Marcos falou, melhor campanha da história da Série C. Não, e aí pra mim o segundo erro é justamente o quê? Traz uns jogadores por amizade com o Lucas Franzato, depois traz uns pra Bursi, como foi o caso de Camilo. Enfim, a gente já falou muito sobre isso. Se afasta os jogadores, porque, como eu estava falando no programa, parece que criou um grupo de jogadores amigo de Franzato, um grupo de jogadores amigo da última gestão, um grupo de jogadores amigo depois de Franzato. Aí afasta Fulaninho por causa disso, contrata Fulaninho. O Amorim foi contratado pra quê? O Amorim nunca nem viu, né? E não tô criticando o Amorim, tá? Desde que ele chegou, eu falei, isso é um bom zagueiro. Quando eu falava sobre dar uma chance pra Amorim, que o Lamar tava machucado ainda, ou de uma possível tirar Renier, na minha opinião, o Amorim é muito melhor que o Marcelo Augusto, por exemplo. Mas, pô, eu tenho o Marcelo Augusto, eu tenho o Amorim. Aí eu trago o Léo Santos, que não jogou até agora, porque tá com problema do joelho. Andrés Robles. E o Andrés Robles, que até entrou no segundo tempo. Bom, mas o que Pisa falou muito sobre essa linha de 4 defensiva é que ele já conhecia os 4 jogadores e os outros atletas entenderam. O Felipe Borges entendeu o Evandro no lugar dele. O Robles entendeu o Renier de volta. Eu acho importante isso. O Botafogo jogou bem. Acho que principalmente... A gente falava, né? Eu falei, pelo menos, no último programa, sobre alguns jogadores que a gente via que estavam com vontade e outros que parecia que jogavam quando queriam. Dessa vez a gente viu o time todo reunido, realmente. O Evandro jogou muito. É um jogador que eu criticava bastante quando ia pra cima. Mas jogando muito. Faltou, acho que até qualidade um pouquinho técnica de cruzar, mas que é normal. Nem toda bola ele vai acertar, mas de ir pra cima. A trinca de volantes, que era algo que eu criticava. Nesse jogo já foi mais diferente, o Maduro tava muito mais solto. E realmente, pô, os caras iam pra cima, quebrava. Gama jogou muito bem essa partida, voltou a ser o Gama que a gente conhece. Thalisson, até na expulsão, era um lance necessário. Acho que ali acertou todo mundo. Thalisson não fez uma falta muito grave, ele só esbarrou pra impedir do cara andar, levou o segundo amarelo. O juiz acertou e dá o segundo amarelo, mas acertou. Mas o Botafogo mudou muito. Tá a cara de Pisa. Tem um jeito dele jogar. Toda pessoa que acompanha o futebol paraibano conhece. Mas a forma que o Botafogo tá atacando pelas pontas melhorou 1000%. O Eric agora, de forma sólida, sem ser o Lucas Lopes, que não consegue jogar bola bem. A solidez defensiva do Botafogo voltou. A confiança voltou. Então, assim, pra mim, muda muita coisa. Enfim, continue. Eu acredito que nesse momento agora a gente vai analisar o que vai vir ainda pelo Botafogo, porque ainda é uma sequência difícil. É uma sequência de
de cravar se o time vai realmente voltar a sonhar com a vaga no acesso. Mas nesse momento agora, vamos indo, como disse Pisa na coletiva pós-jogo, vamos indo jogo a jogo ali, vamos indo para definir o que vai ser o nosso futuro. Nesse momento o Botafogo ainda está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G8. E vai ter esse jogo agora contra o Ituano, fora de casa, que é um jogo muito difícil. Se o Botafogo vencer, já cria uma expectativa totalmente diferente, né? É igual você falou em outros programas. Por mais que a gente ainda tenha expectativa que o Botafogo vai disputar a vaga na próxima fase, mas enquanto ainda tiver o mínimo risco, Não, tem que focar em não cair. Pra não correr esse risco logo nesse momento. É porque o torcedor ele já pensa logo em que o Evaristo Pisa chegou. Ano passado ele ganhou, primeiros 8 jogos, ele ganhou uns 7. Aí já fica essa expectativa aí de que o Evaristo Pisa vai chegar e dar água pro vinho. Não necessariamente vai ser isso, né? Então vamos vendo no jogo a jogo. Pode ser que ele faça de novo, né? Pode ser que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar nesse caso. Mas vamos indo no jogo a jogo e vamos ver o que vai acontecer. Mas o que nós vimos nesse jogo contra o Londrina, com certeza foi muito, mas extremamente positivo. Eu acho que é exatamente isso. É vencer com propriedade, jogando bem. O time contra o São Bernardo não jogou mal, péssimo, horrível. Tava afobado, tava desesperado. Dava pra perceber isso. Muito por conta da pressão, né? Exatamente. Mas fica mais leve. Eu acho que é isso. Eu acho que se o próximo jogo o Botafogo ganha, o Ituano tá em 17º, em 8º com 17 pontos. Perdão. É o último do G8 com 17 pontos. Se o Botafogo ganha, vai a 16. Aí tem o CSA com 16, o Guarani com 16, o Brusque com 15 e do Figueirense pra baixo, todos com 14. A distância está muito curta, né? Acho que o que eu quero dizer, se o Botafogo ganhar a próxima rodada, eu não vejo ele lutando para não cair. Isso é fato. Não, o Botafogo agora, para ele escapar do rebaixamento, são o quê? 3 vitórias? Ou 2 vitórias e 2 empates? É porque isso. No meio disso tem um confronto direto entre os times que estão ali, então eu acho que não vejo. É para aquela métrica. Quantos pontos tem o Botafogo hoje? 13. 13 pontos. Então o Botafogo precisa fazer 8 pontos. É isso mesmo. 2 vitórias e 2 empates para escapar do rebaixamento. O que eu vejo o Botafogo, próxima partida ganhando, contra o Ituano fora de casa, lá em Itu, eu vejo o Botafogo não mais brigando pra cair. É um jogo muito difícil contra o Ituano, realmente. O Ituano no jogo passado empatou, mas estava fora de casa. E aí o Botafogo pega o Ituano, o Brusque, dentro do Almeidão, o CSA lá em Maceió, Ponte Preta, que aí é jogo, o Ponte Preta já que já é o jogo mais pegado, mas é no Almeidão. Ponte Preta tá em segundo, né? Aí vem Ipiranga, Tombense e Anápolis. É uma sequência de jogos muito difícil do Botafogo, assim. Exceto talvez o Anápolis, que ali na última rodada... O Anápolis é o mais acessível. Mas é fora de casa. Eu acho que a gente não tem que falar agora sobre possível acesso, né? Ou melhor, do quadrangular. O primeiro objetivo para mim, mesmo que se vislumbre essa possibilidade por esse segmento que foi Pisa no ano passado, mas o Botafogo ele ainda tem que olhar e dizer, não, vamos com calma, vamos ganhar os 3 jogos pra gente escapar, se respirar, e aí sim vamos ver o que o universo pode nos oferecer aqui. Sempre falamos que o Botafogo não era o time pra cair, que se fizesse uma temporada, que como a gente tava vendo, seria uma temporada de meio tabela, pelo menos era o que eu esperava. Mas agora eu sinto que se o Botafogo embalar aí mais uma vitória contra o Ituano, eu acho que dá. Eu acho que dá. Sim, só que ainda esse é um jogo muito difícil. O problema é vencer. Justamente por isso que se ganhar... Considerando que se ganhar contra o Ituano, pra mim não existe risco de cair. É isso que eu tô falando. É porque o jogo com o Ituano é um jogo tão difícil que se ganhar de novo, você fica com a impressão de que não, esse time tá realmente... Um empate seria muito benéfico pro Botafogo já. Eu consideraria que sim. Que aí precisaria de 2 vitórias e um empate nas rodadas seguintes para conseguir escapar do rebaixamento. Bom, um ponto também que a gente conversou com o doutor Zé Neto, né, do Botafogo. Ele não falou muita expectativa para a volta, mas falou que ia fazer o máximo de trabalho para Henrique Dourado voltar o mais rápido possível. Assim, ele não quis se entregar muito, a assessoria de imprensa também estava do lado ali para ver se ele não ia falar.
Mas eu acho que Henrique Dourado não volta. Também acho que pra não. Série C. Mas é uma notícia muito boa Denilson ter feito o gol, né? E ainda fez a ceifada. Ele fez a ceifada em homenagem. Mas ainda assim precisa contratar do centroavante. Tem o Cauê Canela, né? Mas não é exatamente esse perfil dele. Até agora não teve uma movimentação muito grande do Botafogo nessa janela. Teve o Ianã, que a gente já sabia, até porque a gente viu ele no CT, que na verdade só bidou nessa janela, já estava encaminhado há um tempo. O Ed Carlos chegou agora. O Ed Carlos chegou agora não. Não, cara, ele foi anunciado agora. O Ed Carlos, ele estava anunciado desde ele foi comprado desde a última janela. Só que ele foi anunciado agora. Sim, foi a mesma coisa agora. do Inayan. Inayan ou Ianã? Toda vez eu troco. Também, pior que eu também. Nome complicado danado. Que é um bom lateral, inclusive. Mas, acho que no Botafogo é isso, é esperança, a palavra. Recomeço, né? Eu até falei isso com o Igor Maduro. Eu perguntei, posso definir uma palavra essa fase agora? Seria recomeço? Ele concordou. E é isso. Saiu a tabela da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Ítalo, você tá muito caladinho, não prometeu pintar nada. Fala aí, como é que tá a tabela? Bem, segunda divisão do Paraibano vai começar em agosto, finalzinho de agosto. As datas exatas a gente não tem ainda, a FPF ainda não divulgou. Vai divulgar com o decorrer chegando mais perto. Mas vai ser no final de semana, do dia 23 de agosto e 24 de agosto, sábado e domingo. Os jogos iniciais são São Paulo Cristal contra Confiança de Sapé, Spartax contra Miramar, Serrano e Cruzeiro de Itaporanga, Sabugi e Atlético de Cajazeiras e Desportivo Guarabira e Queimadense. E o futebol da Paraíba estará presente. Sim. Não é isso? Eu vou no Tomazão, no jogo do Spartax e Miramar. Lembrando, só explicando aqui, pode ser que tenha alguma confusão, os times que foram rebaixados agora não jogam esse campeonato. Só no ano que vem. Infelizmente. Só ano que vem. Ou seja, Picuiense E Alto Sport. Sport. Juro que não foi pessoal, eu juro que eu tô explicando pro público. Porque assim, você vê o rebaixamento e pensa que vai jogar logo em seguida, mas não. Isso é. Não, de 2025. antigamente até era, mas Só hoje em joga dia não. 2026 agora. Ou seja, só vou ver o jogo do meu time em setembro de 26, gente. É isso, mais um programa entregue. Dessa vez a gente tá falando de algumas coisas até positivas aqui do futebol paraibano. Impressionante, né? Mas não sei se vai durar muito também, não, porque. Tomara que sim. Tomara que sim, mas a expectativa não tá muito alta pelo ano que tem sido, não. Bom, é difícil trabalhar com futebol paraibano, mas a gente tenta. Sigam o Futebol da Paraíba em todas as redes sociais. Fiquem ligados que o próximo resenha promete, tá? A gente vai gravar agora? Vai ter história. Agora não vai poder, mas. Vai sair essa semana ainda. Enfim, é isso. Valeu, sigam a gente nas redes sociais e platinem o cabelo. E pisa neles.